E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Professor Denilson Seixas aí, vamos para mais uma videoaula. Hoje o assunto, então, colonização portuguesa no Brasil. Então, nós temos aí uma fase pré-colonial, que a gente chama, de 1500 até 1530. Os portugueses, então, fizeram uma espécie de um monitoramento aí do Brasil, não dando muita importância. O Brasil era um plano B para Portugal. Portugal estava muito mais interessado no comércio com as Índias lá, e esse comércio ele entrou em decadência depois. E o outro fator importante para que a colonização efetiva ocorresse a partir de 1530, então, foi a possibilidade de outras nações invadirem o Brasil, tomarem o Brasil, porque outras nações estavam de olho, né, nesta região. Então, Espanha, né, como sempre um rival ali dos portugueses, os franceses, ingleses, né? Então, havia esse risco de os portugueses perderem o Brasil. Então, os portugueses resolveram, a partir de 1530, então, instituir, né, implementar aí esta colonização efetiva, então. Bom, como se deu essa colonização? A gente diz que três pilares importantes aí para a colonização portuguesa, né? A portuguesa se assentou aí, esta colonização se assentou em três pilares importantes, que vai dar todo o panorama aí da colonização portuguesa no Brasil. A escravidão, né, o trabalho escravo, a monocultura, que é a produção de uma cultura apenas, no caso ali depois, né, a gente vai ver ali que é a cana-de-açúcar, e o latifúndio, que é a grande extensão de terra, uma grande propriedade de terra. Então, esses três pilares aí vai determinar, né, vai dar, né, o suporte, vamos dizer assim, para a colonização portuguesa no Brasil. Trabalho escravo, monocultura e o latifúndio. Então, estas são as bases aí da colonização, né? Lembrando, então, que também a coroa portuguesa, ela efetivou aí as capitanias hereditárias, né? Então, os portugueses implementaram aí uma colonização pelo litoral do Nordeste, Sudeste, ali, implementando as capitanias, e o rei, então, de Portugal, colocou os donatários aí para realizar aí esta administração dessas capitanias, né? Então, algumas capitanias tiveram sucesso, outras não, né? Algumas regiões não eram boas para a plantação da cana-de-açúcar, havia conflito com os indígenas, então vários problemas aí os donatários tiveram em relação à administração das capitanias hereditárias, né? Então, inicialmente, a colonização portuguesa ela se deu por uma região periférica, né, que é o litoral aí, então, do Nordeste e Sudeste. Bom, os portugueses estavam interessados em quê? Se a gente for lembrar, a colonização portuguesa ela está efetivada no contexto aí da Idade Moderna, né? E dentro dessa Idade Moderna aí, os reis europeus eles querem enriquecer, né, o seu país, o seu Estado Nacional, em função aí da exploração das colônias. Então, isso, outras nações também irão efetivar aí esta exploração das colônias. No caso da Espanha, logo no início nos primeiros anos de colonização espanhola na América Latina, aqui, ela logo encontrou metais preciosos, ouro, prata, né? E os portugueses não. Os portugueses demoraram bastante para encontrar metais preciosos. Este era um dos princípios aí do mercantilismo da época, que era um sistema econômico utilizado aí pelos reis absolutistas, pelos estados nacionais, né? Então, explorar as colônias e enriquecer, né, o que a gente chama de metrópole, que são os países colonizadores ali, né? Os europeus, tá? Então, os portugueses, como não encontraram esses metais preciosos logo no início da colonização, eles procuraram, então, uma alternativa para conseguir recursos para Portugal. E essa alternativa, então, foi a extração do pau-brasil.
né? Então, esta foi a primeira forma econômica aí, de exploração econômica do Brasil, porque especificamente essa madeira, né, desta árvore, justamente porque se extraía então a matéria-prima para fazer tintas, né, tingir tecidos, e isso era muito valorizado na época, né? Lembrando também que os portugueses, quando realizaram aí as grandes navegações, eles estavam então também comercializando aí as chamadas especiarias, né? Que são ali pimenta, cravo, canela, noz moscada, né? Uma série de temperos, né? Que eram muito valorizados, porque na época não havia sistema de refrigeração, né? Então, para às vezes um alimento, né, ficava para não estragar o alimento, para conservar o alimento, então se usava esses temperos aí para disfarçar o mau gosto e também para conservá-los, né? Então, a ideia então dos portugueses era encontrar esses metais preciosos, então não encontraram, extraíram o pau-brasil e utilizaram como mão de obra a mão de obra indígena. Então faziam o escambo, né, troca de mercadorias ali com os indígenas, então dando para eles quinquilharias, né, então chapéus, pente, facas, facões, algo nesse sentido assim também. E os indígenas, então, em troca, trabalhavam para os portugueses, né? Faziam o trabalho forçado de retirada da madeira, do corte, do transporte até uma localidade que era as feitorias, né? Que eram os locais onde se armazenava, então, essas mercadorias aí e outros produtos também que eram extraídos, né, do Brasil, né? Inclusive também havia o comércio de animais, né, os animais silvestres, né, levavam para Portugal também. Então o indígena teve inicialmente aí esta exploração de sua mão de obra, inclusive a tentativa dos portugueses de realizar a escravidão inicialmente foi com os indígenas, mas houve dificuldades, os indígenas não queriam esse tipo de relação, né, de trabalho. Também os jesuítas, né, os padres jesuítas que chegaram com os portugueses também eram contra a escravização indígena. Eles achavam que os indígenas poderiam ser catequizados e serem, então, a partir de agora, com a catequização, né, utilizando aí o cristianismo, né, e principalmente o catolicismo, então os jesuítas não queriam que os portugueses explorassem de forma escrava, né, com o regime de escravidão aí, os indígenas. Então houve uma série de dificuldades aí pelos portugueses em relação a isso. Lembrando nessa relação aí dos indígenas com os portugueses, os indígenas então desde o início aí da chegada dos portugueses ocorreu aí uma relação aí muito desigual, né? Os indígenas muitos morreram porque houve o conflito com os portugueses, né, disputas entre eles, mas também pela questão da doença, né? Então, alguns portugueses aí trouxeram as doenças e os indígenas não tinham, então, como proteção, né, imunização contra isso. Então, uma simples gripe, às vezes, poderia matar alguns indígenas, e isso ocorreu, então. Então, houve uma dizimação, né, de boa parte aí dos indígenas aqui do Brasil neste contato aí com os portugueses, né? Então, como não deu certo a escravização indígena, então houve esta outra alternativa encontrada pelos portugueses, que já havia uma experiência portuguesa com esse tipo de trabalho escravo aí, trazendo os africanos agora, então, para o trabalho forçado, né? Os africanos então vieram aí e com isso então houve o comércio de escravos, que era um comércio muito lucrativo também na época, né? E o Brasil então utilizou esta mão de obra africana escrava, né? O escravo ele não era considerado uma pessoa, ele era considerado apenas uma ferramenta que poderia ser negociado, poderia ser vendido, né, trocado,
Então, ele não tinha o status, né, de pessoa, de um indivíduo que tem direitos, né, de um cidadão. Né? O escravo não tinha esta condição, né, apenas a condição de trabalhar. Inclusive, em relação aos escravos, às vezes os portugueses misturavam escravos de diversas regiões, né, da África, justamente para que não houvesse a possibilidade dos escravos se comunicar entre eles, porque de regiões diferentes ali, eles tinham então dialetos diferentes. E isso dificultava então uma possível algum movimento aí contra, né, a escravidão por parte dos escravos. Então havia esta mistura aí entre grupos distintos de escravos, né, justamente para dificultar então uma revolta, uma rebelião aí por parte dos escravos, né. Então os escravos trabalhavam aí nos engenhos de cana de açúcar, né, utilizando aí a força física, e a gente tem 3 momentos, vamos dizer assim, desse período colonial, né? Então a gente está falando inicialmente aí desse período da fase pré-colonial, né, de 1500 a 1530, mas também tem a fase aí inicial da colonização, com as capitanias hereditárias, com a extração do pau-brasil. Teve a fase do ciclo do açúcar, né, que é justamente a utilização aí da cana-de-açúcar, e depois, mais adiante, a gente vai ter ali o ciclo do ouro, onde os portugueses vão encontrar, então, esses metais preciosos, tão procurados logo no início, e, a partir disso, então, também vão utilizar a mão de obra escrava para extrair o ouro. Né? Nesse momento da fase do ciclo do ouro, que é uma fase de um período mais avançado, vai ter um tipo de um movimento ali, que é o chamado movimento das bandeiras, né? Os bandeirantes paulistas, então, eles vão adentrar ao interior do Brasil para caçar índio, para fazer com que o índio trabalhe para ele, né, também, de forma forçada. E existem 2 tipos, basicamente, dessas bandeiras, né, desses movimentos aí dos bandeirantes paulistas. Né? A bandeira de preação, que era essa, de caçar índios, e a bandeira de prospecção, que era a ideia de buscar, né, e encontrar metais preciosos, então. Então havia esses 2 tipos, né. Lá no início, então, também a gente pode lembrar que, além das capitanias hereditárias, que os donatários recebiam estas propriedades, né, essas grandes extensões de terras aí, havia depois uma outra forma de organização administrativa dos portugueses, que era da coroa portuguesa, né, que era o governo geral. O governo geral era uma forma centralizada de fazer com que o rei de Portugal tivesse alguém aqui no Brasil para administrar melhor aí, ter um controle, né, fiscalizar as ações aí dos donatários. Então, o governador geral tinha estas funções de promover uma administração melhor das capitanias, também de fiscalizar o trabalho, né, das capitanias, procurar evitar aí o contato bélico com os índios, né, fazer uma relação mais amistosa com os indígenas, e também evitar, né, invasões de outras nações, certo? Então, basicamente nós fizemos aí um breve apanhado da colonização portuguesa no Brasil, né? Mais adiante nós vamos postar então outro vídeo para dar sequência a este assunto então da colonização portuguesa, certo? Então, vou encerrando por aqui, deixo o meu abraço aí e até um próximo vídeo.